que eu consigo colocar o título. Não consigo. O povo diz que é fácil, mas eu não consigo. Olha, a Identidáfrica foi o primeiro a entrar, portal Identidáfrica. E aí, minha amiga, como estamos? Acho que eu passei do horário, o povo achou que não ia ter live. Mas eu botei lá avisei aqui no Facebook que eu tava até agora dando o curso de laços, né? Vou postar daqui a pouco o curso de laços que a Quilombo Longa tá dando para as meninas da comunidade. Arnaldo! Seja bem-vindo, Arnaldo. Tá vendo esse lacinho aqui, essa tiara que eu tô usando? Foi do curso de laços que eu dei hoje, a primeira aula. Ó. Primeira aula da Quilombo Longa, a primeira foi de capoeira. Mas infelizmente a professora não vai poder mais dar aula, né? Por causa das demandas dela. E aí, hoje foi a primeira de laço. E as meninas querendo que eu coloque mais dias. É isso, quem quer assistir, preste atenção, né? Fica atento. Vamos esperar o povo entrar mais um pouquinho. Tá entrando, lá ele. Vocês que são de fora da Bahia sabem o que significa lá ele? Coisas de quem é mordido de cobra. Já tá imune. Boa noite a todos e todas. Aqui a gente não usa todes, não. Saudades, Nara. Que bom te ver por aqui. Como é que você tá? Continua lá na situação, aqui pra nós, em off. Ai, ai. Deixa eu ver se entra mais alguém. Menina. Eu tenho uma coisa aqui. Saiu, foi? Eu sabia que você não ia aguentar. Porque o negócio não é fácil, não. Vamos começar, né? Eu imagino, vamos começar assim, vamos lá, né? Hoje eu coloquei aí o tema nos comentários e... Ai, meu Deus, ligação, agora eu não tenho condição de atender ligação nenhuma. Uma hora dessa eu estou presa. Tá tudo certinho aí, né? Todo mundo ouvindo tudo e a nossa... Como é que se diz? A nossa chamada de hoje é sobre o foco do currículo de uma escola preta, né? E eu falo do nosso porque eu tô falando da Quilombo Longa. E aí as pessoas tendo, a partir desse foco que a gente fala da Quilombo Longa, vai fazer nas suas unidades, entender, até para você ensinar as crianças dentro de casa, da própria comunidade, independente de ser uma escola formal ou não. A gente precisa focar em algumas coisas, porque senão a gente cai no mesmo erro. Eu sempre digo assim, não é apenas uma escola preta. Porque se a gente fizer apenas uma escola normal,
não é nada mais do que assistencialismo. Eu sempre digo assim, olha, uma pessoa como Beyoncé, como Oprah Winfrey, pessoas que são da mídia, né, que tem dinheiro e que doam milhões para hospitais, para escolas, todo esse dinheiro é assistencialismo, porque esse dinheiro não tem um objetivo, não tem uma organização preta, uma organização africana. Tudo aquilo ali é apenas assistencialismo, porque visa apenas dar acesso, mas dá acesso a algo que a base não é preta, que a base é branca, entendeu? Então, o meu objetivo, primeiro com a Quilombulonga, quando eu comecei a pensar numa escola, eu era bem negrescazinha, né? Eu sempre tive o objetivo de ter uma escola comunitária. Aí meu primeiro objetivo não era uma escola assistencialista, era uma ONG, né? E aí depois que você vai aprendendo, que você vai entendendo sobre autonomia, sobre nacionalismo preto, sobre panafricanismo, você vai começando a rever os passos, entender que qualquer escola, só para dizer que tem uma escola na comunidade, só para dizer que é uma escola antirracista, não é o nosso objetivo. Porque o nosso objetivo é, acima de qualquer coisa, organização política. Quando eu coloquei hoje na página Papo de Preto, sobre a questão de que eu usava perfume, óleo e sabonete da Natura, e que eu tenho uma pele alérgica, muito fácil de ter alergia, qualquer coisa, qualquer cosmético me dava alergia, menos o da Natura. E naquele momento que eu vi quanto a Natura ganha, 235 bilhões, não foi isso? Milhões por ano. E a páginas de classificados preto, um negócio desse assim, que eu sigo na Papo de Preto. Quando eu vi eles denunciando isso, mostrando que eles só usam a nossa imagem para vender, não tem comprometimento nenhum, e nem a gente quer comprometimento de branco com a gente. E aí eu disse que a gente precisa parar de comprar da Natura, da Avon, da Boticário, dessas grandes marcas, dos grandes conglomerados de cosméticos, não só para descentralizar o poder deles, é para dar poder aos nossos. Não é só para comprar um produto natural que não agride a sua pele, também, mas é uma questão política. É uma questão política, é dizer, o meu dinheiro vai ser usado para a organização do meu povo, entendeu? Pois é, eu ainda, mesmo assim, você vê como a dentadura da gente pula, né? Mesmo eu tendo toda essa visão de não comprar coisas de grandes conglomerados, eu ainda usar por causa desse problema que eu tenho na pele. Não vou mais comprar nenhum deles. Vi essas páginas aí e vou fazer de tudo para poder consumir dessas. Eu não sei o valor, eu vou avaliar tudo bonitinho para poder saber, mas a nossa intenção em todos os momentos deve ser poder político, é preservação da nossa raça, é poder para o nosso povo. Nosso objetivo, nosso foco sempre tem que ser esse. A Natura é só mais uma empresa de branco ganhando dinheiro às nossas custas. Paga uma miséria às cooperativas de ribeirinhos para usar matéria-prima da Amazônia e pagar de desconstruída. Exatamente. E é sempre assim. Todas essas empresas, principalmente os grandes conglomerados, toda empresa branca, principalmente os grandes conglomerados, eles não têm nenhuma intenção a não ser lucrar. E nós precisamos entender que nós somos os maiores consumidores. E a tal da representatividade diz pra gente que se tem a nossa cara, a gente vai comprar. Mas não é ter a nossa cara. É feito pelo nosso povo. Além de ser feito pelo nosso povo, esse irmão, essa irmã que vende esse produto tem compromisso com o nosso povo. Porque não adianta também a gente comprar na mão de pessoas pretas que vão gastar viajando para a Europa, que vão gastar casando com branco e deixando patrimônio para o branco. Entendeu? Por quê?
Porque a gente precisa de poder para o povo. Então a gente precisa que o patrimônio fique na mão de gente preta. Entendeu? Tenho dermatite com isso ainda esse ano. Pretendo lançar minha marca de saboaria. Que massa, Nara. Que bom. Muito bom. Então a gente precisa entender isso. As pessoas que estão vendendo coisas para preto e que quer o dinheiro da gente, tem comprometimento com o povo preto, é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre cosmético, nem sobre essas empresas, mas sobre uma escola que se propõe preta, que se propõe africana. A gente não pode ser mais uma escola só porque a comunidade de Cajazeiras 11 não tem uma escola. Até porque a intenção é estender a proposta da Quilombulonga para todo lugar possível. Entendeu? Então, não é sobre isso, sobre ter uma escola. Porque é isso que as pessoas pensam, né? É mais uma escola na comunidade, que bom, não. É uma escola que tem uma proposta política preta, nacionalista preta. Entendeu? Então, Leandro deve até lembrar, Léo, quando eu coloquei isso no Facebook, uma fala de John Henry Clarke, né, falando sobre que a gente não tem que partir da escravidão para ensinar o nosso povo. A escravidão não pode ser o nosso foco. E aí um irmão perguntou por quê. E aí a gente ficou uma discussão, eu, Leandro, esse irmão e outro irmão que dizia que não tinha problema nenhum, que pode falar, que não sei o quê. E aí eu e Léo dizendo o porquê que não se deve fazer isso. Porque nós estamos buscando a organização do nosso povo e nós estamos buscando que o nosso povo tenha orgulho de ser quem é. Sabe? Se a gente não pensar nessa perspectiva de que o nosso povo precisa mudar, a gente não vai para lugar nenhum. De que o nosso povo precisa voltar. Eu sempre falo Sankofa. Voltar ao passado para reconstruir esse futuro. Para reconstruir essa nação africana. Se a gente não for dentro dessa perspectiva, não adianta. E aí quando você vai olhar todas as propostas educacionais, inclusive de pessoas muito comprometidas, está relacionada ao antirracismo, a educação para a diversidade. E não é sobre diversidade que a gente está falando. A gente está falando sobre poder para um povo. A gente não está falando de ser igual ao branco, de ser tratado com igualdade. A gente está falando de resgatar uma identidade que nos foi tirada, que nos foi negada, que nos foi roubada. Nossa, esse post foi triste. A galera quer ensinar para criança sobre escravidão antes de contar a nossa história. É isso, Léo. Esse é o nosso tema de hoje. Como é que você vai pegar criança que está desenvolvendo a sua autoestima, desenvolvendo a sua visão de mundo, e vai ensinar para ela que o seu povo foi escravizado? A gente já está aí vendo muita gente fazer isso. Então, quando você vê as aulas nas escolas, está toda diante dessa proposta. E a gente não pode pensar dessa forma. Se a gente quer um povo, como disse John Henry Clarke, né? Eu gosto demais de John Henry Clarke. Quando falo de educação, John Henry Clarke e Amos Wilson são assim maravilhosos. E ele diz assim: uma educação para o poder preto precisa ser uma educação independente, ter um currículo independente. Não é para ensinar sobre a escravidão, porque a escravidão é uma interrupção na nossa história, não é a nossa história. Entendeu? A escravidão não é a nossa história. Ele ainda diz mais: em algum momento todos os povos foram escravizados. Claro que não é igual à escravidão transatlântica, mas a escravidão não tem que determinar quem somos, de onde viemos, a nossa vida e tudo que as pessoas fazem. Porque as pessoas fazem tudo numa perspectiva academicista. Então, tudo que as pessoas fazem está relacionado com a escravidão ou com o racismo.
Olha aquele documentário Sankofa que eu já falei com vocês. Poderia ser um documentário poderoso. O cara sai daqui, vai para o continente, visita vários lugares, pega vários elementos da cultura africana, que inclusive está na cultura do nosso povo em diáspora, mas ele relaciona tudo à escravidão, porque os escravos trouxeram, porque os escravos aquilo, e gente branca falando sobre isso. Então, a nossa história agora tem que ser contada por nós, de uma forma que o nosso povo se orgulhe. Porque se você perguntar a história do japonês, o que faz ele ter orgulho do Japão, ele não vai contar sobre que os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Ele vai falar sobre coisas da sua história que lhe dá orgulho. Entendeu? Você não vai chegar em país nenhum, país soberano. Olá, Pablo. Você não vai chegar em país soberano nenhum para ouvir eles falarem das mazelas que foram causadas por outro país. Ele vai falar daquilo que dá orgulho, que dá poder. Então é sobre isso que a gente tem que pensar. Um currículo preto, um currículo que se propõe trazer poder para o nosso povo. Uma escola que traga esse poder para o nosso povo. Essa escola precisa ter um currículo independente que não tenha de forma alguma a escravidão como foco. Certo? A escola é um espaço que desde sempre tem o objetivo de ensinar valores culturais da sociedade em que está inserida. Como não estamos inseridos na nossa sociedade original, estamos expostos a um currículo que nos ensina a amar um povo, uma religião, uma cultura que não é nossa e que nos enfraquece. É isso que a escola regular, seja ela pública ou particular, faz. O tema de hoje é o foco do nosso currículo. Não pode ser a escravidão. Né? A gente está falando sobre... porque as escolas, inclusive por causa da Lei 10.639, foca muito na escravidão e no racismo. E a gente precisa ter uma outra proposta. Né? Se a gente se propõe a educar crianças pretas, precisamos ter uma outra proposta. Não se engane não, gente. O nome do material da Quilombulonga, ninguém viu ainda porque eu não expus. Só quem sabe é a Dom Rombê, porque a gente... Né, ela me ajuda muito. E aí eu sempre mostro pra ela, peço opinião, ela é ótima. E aí ela disse, eu mostrei pra ela. E o nome do material é Letráfrica. Por que Letráfrica? Porque nós vamos trabalhar numa perspectiva de letramento africano. O que é letramento? Letramento é quando você entende que os textos que você precisa para usar socialmente. Entendeu? Quando a gente vai falar de alfabetização numa escola regular, o que é que a gente usa? Carta, né? E-mail, textos de tradição oral, né? Textos, poesia. Os textos que a gente usa no dia a dia, o nome próprio, entendeu? As coisas que a gente usa no dia a dia para comunicar. Isso é o letramento. O nosso letramento é um letramento africano. Então, a Quilombulonga vai trabalhar com alfabetização através dos contos, de provérbios, de enigmas. Sabe que tem muito isso em África, né? Itãs de orixá. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de letramento, de coisas que a gente comunica dentro do nosso contexto africano. Porque a criança já sabe demais sobre aquilo que não é dele. Não é? Nós vamos trabalhar com as músicas de capoeira, com músicas de roda de samba. Não é isso? Para que a criança seja letrada em coisas que sejam do nosso povo. Sabe? Então, por isso que o nome é Letráfrica. Mas a ideia de letramento não é só se apropriar do uso social dos textos, né? De como usar os textos, de como se comunicar, como se apropriar da escrita para se comunicar. O letramento, ele traz em si
uma perspectiva política. Não existe letramento sem política. O letramento, ele vai ensinar para a criança aquilo que é necessário para que ela haja dentro dessa sociedade. Entendeu? É político. Então, por isso que você vai ver textos exaltando o país, hino nacional na escola, datas comemorativas relacionadas às vitórias dos opressores. Porque todo esse letramento que a criança passa na escola faz com que ela seja um cidadão pacífico, passivo, que ama uma pátria que não é sua, que ame os símbolos da pátria, que obedeça caladinho às autoridades sem protestar, que não tenha identidade própria, que ame os seus opressores. Então, temos que tomar um cuidado com as músicas de capoeira, pois a capoeira está totalmente embranquecida. Inclusive as músicas e a maneira de praticar. Eu sei disso. Porque quando eu pedi a um mestre que eu conheço, amigo meu, algumas músicas de capoeira, teve uma que eu remasterizei, que ela diz assim: se não fosse a escravidão, meu Deus, não existia a capoeira. Eu disse, não tá final não, comecei 8h30, Ricardo. Eu disse, se não fosse a escravidão, não existia a capoeira? Aí eu disse, gente, o que é isso? Olha, eu já fiz, Ismael, eu fiz dança afro e meu irmão fazia maculelê. Manu, você já pensou sobre como as crianças farão quando voltarem para o mundo europeizado que a TV e a internet jogam nelas? Vai ter alguma estratégia? Primeiro, a estratégia é fazer as coisas no miudinho. Segundo, a outra estratégia é trazer a comunidade, os pais, para dentro da escola. Porque é preciso que essa educação não seja só das crianças. Sabe? Não seja só das crianças, que essa educação precisa ser da comunidade. E eu lembro quando eu era criança existia isso, hoje em dia não existe mais, né? A comunidade não faz mais parte da escola, mas não tem como dissociar escola da comunidade. Então é isso que a gente vai fazer. E aí eu peguei essa música está no meu projeto pedagógico da Quilombo Longa, e aí eu botei: se não fosse o africana, meu Deus, não existia a capoeira. Então eu tirei no se não fosse a escravidão e botei se não fosse o africano. Então eu não sou maluca de pegar qualquer letra e tome aqui para os meninos. Se a gente vai pensar numa proposta, a gente tem que fazer com que essa proposta realmente esteja dentro do que a gente quer como sociedade, que é um povo africano forte, autônomo, orgulhoso, né? E aí, como voltando... Oi, meu amor, tudo bom, Tomás? Tomás é que faz a parte de artes, né? Da Quilombo Longa, do design gráfico. Essa estratégia porreta começa pela criança e puxa a família e a comunidade. A ideia é essa. Vai ter atividades para a comunidade também. Vai ter escolas de pais. Já tô dando curso de coisas que envolvam a comunidade. A gente vai ter apreciação fílmica. Vai passar filme de vez em quando. Inclusive, eu quero comprar um data show e uma tela para passar filme aqui pra galera. O sonho é grande. E eu sei que é muito dinheiro, mas tá na mão de Orixá aí pra ver pra onde é que a gente vai. E aí, quando eu fazia dança afro, meu irmão fazia maculelê, tem uma música que diz assim: aqui babá, aqui lelê, nego nagô, fede mais que sariguê. Pense aí. Uma música cantada dentro de um contexto africano dizendo que nego nagô fede mais que sariguê. Isso me dá uma dor. Me dá uma dor. Porque pense que a gente cresce ouvindo um negócio desse e a gente olha pro nosso irmão e acha que o nosso irmão fede. Você tá entendendo? Então eu jamais posso pegar uma música dessa, mesmo sendo de um contexto preto, e trazer para o material pedagógico da Quilombo Longa. Não tem como. Por quê? Porque não traz poder, traz vergonha. E a gente precisa pensar nisso. Quando se faz um material para
para o poder, material pedagógico mesmo, para empoderar. Eu não gosto nem dessa palavra empoderar, mas é dar poder mesmo. Não pode ter esse tipo de coisa. Então eu tô observando as músicas de capoeira, as músicas de samba, tudo bonitinho que tá dentro do nosso material, mas o que tiver que mudar, eu vou mudar. E aquilo que não tiver como mudar, não vai entrar. Sabe? E forma a nossa identidade. É por isso que nosso povo cresce sem autoestima, não gostando de si, querendo casar com branco, porque a ideia que se vende do branco é que ele é cheiroso, que ele é bonito, que ele é adequado, que ele é inteligente, que ele é bom, é digno. Como é que a gente vai colocar no material que uma música dessa dizendo que preto fede, gente? Coisa de branco conhecido como mestre Suassuna, até porque não existe mestre de capoeira branca. Ah, eu não conheço quem fez. Eu cresci ouvindo essa música, porque eu fazia parte de grupo afro. E aí é muito, querendo na final o nariz, querendo ser o branco, né? Se diz que tudo de bom é o branco, então a gente quer ser o branco. A gente não quer ser o preto. A gente não ama nosso povo, né? Quando esse povo europeu muitas vezes nem toma banho, tá. É mudado, pronto. Para ensinar coisas pretas por causa da Lei 10.639, gira em torno da escravidão ou do racismo. De se esforçar para incluir um negro no conteúdo que nunca trará poder para ele, pois traz apenas folclorização das nossas coisas, cabelo, roupa, acessório. É só isso que fala, né? Bota na parede, porque nosso cabelo é lindo, porque meu crespo não é ruim, é só isso que fala, né? Os acessórios que se usa, turbante virou folclore, né? O turbante, acessórios africanos, máscara, gente, tem uma coisa que o povo gosta de fazer, principalmente nessa época de Novembro Negro, é máscara africana. Aí, o que acontece aqui que eu coloquei aqui? Assuntos importantes que não são aprofundados com a importância do nome, os contos africanos, os jogos, né? Outro dia eu tava fazendo uma pesquisa sobre a Abayomi, que eu vejo todo mundo falando de Abayomi pra lá e pra cá e tal. E aí uma professora branca estava contando a história da Abayomi, dizendo que a Abayomi, né? Que uma pessoa, uma mulher que a criança estava na África, que era feliz e foi capturada, não sei o quê. E aí estava no barco, e para que a menina ficasse feliz, ela fez uma boneca no barco para sua filha. É um negócio muito bizarro. Por que é bizarro? Porque por mais que a boneca seja preta e seja importante para a identidade, esse conteúdo parte da escravidão. Dessa criança entender que o povo dela estava capturado e aprisionado dentro de barcos, vindo para ser qualquer coisa aqui no país. Não sei se vocês assistiram a live. Ai, peraí. Eu não sei se vocês assistiram a live que eu fiz aqui sobre os livros de literatura infantil que eu comprei para a biblioteca aqui da Quilombo Longa. E que muitos deles parecem ser bons, mas partem da escravidão. Um que fala do rei Obanijô, né? Chico Rei, de pessoas que foram personalidades na época da escravidão, mas que não servem como referência dentro de um contexto de educação infantil e fundamental 1, de quando essa criança está formando a sua identidade. Sabe? Uma coisa é uma criança que já tem uma base sólida identitária, que sabe quem é, que é situada, que tem amor pelo seu povo, que olha para o opressor com cara de nojo, que não ama seu opressor. E outra coisa é você pegar crianças que estão dentro de uma estrutura quebrada, desorganizada e ficar ensinando esse tipo de coisa. A intenção deles é essa, aprisionar a mente do preto na escravidão. Exatamente. E aí a gente passa a vida girando em torno do umbigo do branco, sabe? Porque a gente, ou a gente tá falando de escravidão, ou a gente tá falando de racismo. Você botar uma mão pro menino pintar e dizer vidas negras importam,
parem de nos matar. Isso é coisa para ensinar a criança? Tem uma professora aqui em Salvador que me pediram para seguir ela, que ela tem um conteúdo para quem é professor, facilita a vida, consequência didática, nananana. Uma coisa até que eu pretendo fazer aqui. Ah, Manuela fala sobre a lei 10.639. Eu fui lá pesquisar. Eu já sei, gente. Quando me chamam assim, eu já sei que não vai ser bom, sabe? Meu filho olhar para o branco com exato. Não é, Leandro? É essa, como o meu, que eu fui comprar aquele KFC, né? Na época, que eu não vou mais. E o branco foi para lá oferecer uma bala, alguma coisa para ele, um bombom. E ele disse que não queria. Aí eu disse pra ele, se você quiser, pode pegar. Porque eu vi que ele tinha comprado na mão de uma menina que tava vendendo lá dentro. E aí ele disse, não quero não. Quando a gente saiu, ele disse, eu vou querer nada que branco me dê. Não quis. Olhei pra cara dele e disse, muito bem. Não queira mesmo não, você tá certo. E aí, quando não é isso, quando não é racismo, ou quando na escravidão é racismo. Ou você fala de empoderamento e você fala que o menino tem que ocupar todos os lugares, pode ser o que ele quiser. A gente também sabe que os nossos filhos podem ser o que quiser dentro da nossa estrutura. Ele pode ser o que ele quiser para o povo dele. A gente não tem que ensinar nossos filhos a quererem ocupar espaço de branco, a querer estar junto com eles, porque aí os nossos filhos crescem pensando assim. O importante é estar na universidade, o importante é estar no Palácio do Planalto, o importante é não ser, dono do seu próprio negócio, mas trabalhar para fulano de tal, que é adequado. Igual aquela fábula do urubu que você criou para facilitar o caminho. Exatamente. Então a gente precisa focar nisso. A nossa educação, ela tem que estar pautada em orgulho, em história de verdade, sabe? A gente vai falar sobre isso aqui agora, alguns trechos baseados em John Henrik Clarke, para construir um currículo rico para nossas crianças pretas. E aí ele fala assim, a história faz com que um povo se sinta seguro de si mesmo. Por que é importante a gente ensinar a história da nossa gente? Uma história poderosa, uma história riquíssima de arquitetura, de invenções, de organização política, de educação, de filosofia, de ciência, sabe? Que é riquíssima. Por que é importante? Porque a história torna a criança, o adulto, orgulhosos de si mesmo, sabendo quem você é, de onde você veio exatamente, sabe? A história faz com que um povo se sinta... nenhum povo pode pedir um destino emprestado a outro povo. É outra coisa que John Henrik Clarke fala. A gente não pode viver debaixo da égide da religião deles, da história deles, das coisas que eles falam, das conquistas deles. Sabe? Isso, Sheikh Anta Diop. Se você ler esse livro de John Henrik Clarke que a Quilombulonga ganhou, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, que eu tô lendo ele. Porque ele não fala só sobre panafricanismo, não. Aqui é panafricanismo, poder preto, história preta. Sabe as coisas que Sheikh Anta Diop fala? Ele também fala. Muito bom mesmo esse livro. Eu queria, sabe, ter tempo para já ter terminado ele. Mas minha vida não é brincadeira não, né? A gente sabe que vida de preto não é fácil. A história diz a um povo onde ele está e o que ele é. Mais importante ainda, a história diz a um povo onde ele ainda deve ir e o que ele ainda deve ser. É editora Nancy. Eu postei. Tá na Papo de Preto. Editora Nancy. Muito bom esse livro. É maravilhoso. Maravilhoso.
E aí, a última fala que eu peguei desse livro, até onde eu já li, é uma fala de John W. Vandercook. É uma referência que John Henry Clarke traz. Uma raça é como um homem. Até usar seus próprios talentos, orgulhar-se de sua própria história e amar suas próprias memórias, ela nunca poderá se satisfazer completamente. Marco, então por que o nosso povo ainda baixa a cabeça, ainda tem vergonha? Por que o nosso povo, como uma amiga minha disse, quando é agredido por um branco, fica sem ação, não consegue impor custo? Porque a gente não tem orgulho, sabe? Certo, Pablo? A gente não tem orgulho de quem é, a gente não sabe de onde veio, a gente não conhece nossa história. Cada coisa da nossa história que eu conheço, eu fico apaixonada. Gente, eu, se fosse vocês, comeria no perfil de Zaus Kush. Gente, o perfil de Zaus tem cada riqueza histórica. Vocês ficam... É muito bom. Muito bom. E como é em post, fica uma coisa mais compactada para você ir entendendo as coisas de uma forma mais tranquila, né? Porque livro você tem que ler, reler aquela coisa toda. Mas os posts do perfil de Zaus, para quem quer entender história preta, para quem quer se orgulhar de sua história preta, é muito bom. O canal Oxum também, que também é de Zaus, que também é dono da Blackflix, é muito bom, muito bom. É dele, o Oxum é dele. A gente precisa se orgulhar. A gente precisa fazer as nossas coisas, não depender deles. Olha o que ele diz aqui, né? Usar seus próprios talentos. Quer dizer, eu não preciso que outro faça por mim. Eu mesma faço. Os princípios do Kwanzaa, lembra que eu falei na última live? Né? De autodeterminação. De que a gente precisa fazer por nós mesmos. Nós, o povo preto, fazer por nós e não esperar de outro povo. Todas as vezes que a gente espera o Salvador branco, a ajuda deles, a gente acaba não enxergando o valor dos nossos. E é isso que eles querem. Eles causam o problema e depois eles se aparecem como solução. Exato, com o Thiago Lia. E depois você fica olhando para ele como, o Salvador. Sabe, essa semana um amigo meu postou, um amigo do Face, não um irmão, postou a história do Corinthians, que acho que tem listras pretas e brancas, porque não queria um jogador preto em uma dessas competições que teve. E aí o Corinthians protestou dessa forma. E aí as pessoas batendo palma e eu disse assim, kkk, até parece, né, o Salvador preto. Mudou tanta coisa. Ah, mas pelo menos eles enfrentaram. A gente não pode esperar que numa época dessa crie-se autonomia e se crie um clube preto. Porque não tinha como. O povo tem essa mania, né, de dizer que não tinha como. Essa semana teve um que disse no meu post, quando eu falei sobre Antônio Pitanga, né, que tá aí cobrando 10 milhões, 9 milhões para poder fazer uma produção sobre a revolta dos malês, um filme. E aí uma pessoa veio pra cá me dizer que era burrice acreditar que numa época daquela que os atores negros não eram reconhecidos, ganhavam pouco, ia conseguir fazer uma produtora preta e construir autonomia. Engraçado você falar isso, Manu, porque hoje passou uma bagaçada de Coca-Cola e Natal e eu só sabe de nada, inocente. Ah, foi, Ricardo, você tava lá. Você tava lá na discussão, você e Priscila. E aí eu disse pra ele, o único burro aqui é você. Porque se os nossos ancestrais conseguiram fazer, na época deles que não tinha nem a possibilidade de ter liberdade, os quilombos que fizeram, se conseguiram se unir para pagar a alforria de outros irmãos,
Se conseguiram fazer, criar unia, criar a nação do Islã, em épocas que a coisa era muito pior do que hoje, a gente vai dizer que ele não poderia ter criado uma produtora preta? E Oscar de Verreaux não foi a primeira pessoa que fez uma produtora preta e não foi num momento adverso? Que não era o momento de hoje, não era contemporâneo? Sabe? E as pessoas ficam dando desculpa para dizer que quem não fez porque não teve condição. Não fez porque não quis. E hoje que tem mais condição, que hoje o ator preto ganha muito mais do que antigamente, não faz também porque não quer. Entendeu? Porque não é porque não tem dinheiro, não. É porque não quer. É vontade política. Porque sabe que se vendendo aos brancos ganha mais. Que não incomodando o patrão ganha mais. Que vendendo a ideia do patrão e não tentando criar autonomia, ganha mais. Porque sabe que no momento que criar algo que seja marginal, no momento que criar algo que seja subversivo, que enfrente o opressor, o branco, ele sabe que vai perder a boquinha. E eles não querem perder a boquinha. Eles querem aquela cama confortável, com aquele lençol gostoso, naquela casa dentro do condomínio, com aquele carrão importado. Sabe? Porque uma pessoa que tem uma casa avaliada em 6 milhões, não poder fazer uma organização e eu, uma sacana, que tô devendo até os cabelos de onde não tem cabelo. A pessoa não presta. E tô aqui tentando fazer uma escola, sabe? Rapaz, não faz porque não quer. Vi umas criancinhas pretas dando tchau pro Papai Noel da Coca-Cola. E eu pensando, se soubessem do Kwanzaa, eu vou fazer o Kwanzaa aqui esse ano para as crianças também. Cada vez que um preto consciente desses fala uma porcaria dessas, Garvey deve se revirar no túmulo. Não é, menina? Um menino que tem até uma visão boa, mas é o que eu digo sempre. Que minha página, ela não tá com 20 mil seguidores, porque assim, as pessoas gostam quando você fala contra a integração. Aí quando você fala contra o feminismo, não gosta. Aí outros gostam que fale contra o feminismo, mas quando você fala contra o cristianismo, não gosta. Aí outros gostam que fale do cristianismo, mas quando você fala contra a palmitagem, não gosta. Aí outros gostam que fala da palmitagem. E quando você vai lançar uma dessa, da possibilidade dessas pessoas que estão no dito poder usar o seu dinheiro para fazer organização, a ditadura pula e as pessoas vão deixando de te seguir porque não suporta a sua ideia. Acho que você é radical, extremista. Quando você falava do que interessava, você não era radical. Mas quando você fala aquilo que não interessa, aí pronto. Entendeu? É isso. É sobre isso. Então, deixa eu ver que horas são, porque faltam 14 minutos. A Quilombulonga tem 3 eixos didáticos. Né? Quando fala mal de artista também não gosta, exato. A Quilombulonga tem 3 eixos didáticos, né? É como se fosse unidade, né? Não tem primeira, segunda, terceira e quarta nas escolas regulares. A Quilombulonga tem 3 eixos didáticos. O primeiro é sobre Exu e espiritualidade africana. E aí a gente vai falar sobre Exu primeiro, que quem acompanha a Quilombulonga sabe. Depois a gente vai falar sobre os orixás. Depois nós vamos falar sobre Alçá, Alcete, Heru. E vamos trazer um apanhado sobre espiritualidade africana. Tudo isso dentro de cada... deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome da modalidade. Dentro das modalidades de ensino. Educação infantil. Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, que isso se a escola for registrada, que eu estou tentando trabalhar nessa perspectiva, porque se não registrar, as crianças vão ter que continuar estudando em escola regular, pública ou particular. Então eu quero registrar como uma escola panafricanista. Se a gente for separar por modalidade, a gente pode trabalhar os 3 eixos da Quilombulonga em todas as modalidades de forma diferente, né? A primeira sobre Exu e a espiritualidade. A segunda sobre... Deixa eu ver aqui.
eixo espiritualidade. A segunda, minha pátria e meu povo, que a gente vai falar sobre África, sobre o continente, sobre manifestações culturais. Aí que vai entrar capoeira, vai entrar o samba, vai entrar uma série de poesias sobre a África, sobre o continente e tal. Tudo que exalte a África. E a terceira unidade didática é Construindo uma Nação, onde a gente vai falar sobre nacionalismo preto e panafricanismo sem falar de escravidão. Quando a gente está falando de menino pequeno, de educação infantil, de Fundamental 1, a gente não precisa falar de escravidão. A gente pode falar de Garvey e de Malcolm falando sobre união dos nossos. A gente pode falar deles como se a gente tem que se organizar com os nossos. E a gente não precisa falar de escravidão. A gente pode fazer, primeiro na educação infantil, fazer uma coisa prática, né, com experimentação, com muita brincadeira, muitos jogos. Ai, quer estudar na Quilombo, é? Mas vocês podem participar da formação que vai ser agora em dezembro. Eu quero, viu, que seja em dezembro. Estou me empenhando para isso, mas sozinha é muito difícil, realmente muito difícil dar conta de sobreviver, fazer live e ainda ter que fazer esse material, né? E aí a gente vai fazer, na educação infantil vai ser coisa muito prática, muito palpável, né? Mostrar em quebra-cabeça, fazer aquelas trilhas com imagens que a gente pegue de África, não é? Dos orixás, dependendo da unidade, do eixo didático, né? Que o primeiro é sobre os orixás, espiritualidade africana. O segundo sobre minha pátria e meu povo, que a gente vai trabalhar também com mapas, mas tudo de uma forma muito prática, muito experimental para criança pequena. Aí a gente já vem para alfabetização, a gente vai trabalhar muito com textos, muito com escrita e com leitura, porque depois que ele aprende a ler e escrever, depois que ele aprende palavras em Yorubá, no Fon, no Swahili, e vai enxertando essas coisas, aí sim, você está dando essa base ao menino, você vai ver, ele aprendeu a ler e escrever, já consegue ler e escrever essa África que é sua. Boa noite, Zoraia. Quando ele sai do ensino fundamental 1, vamos dizer, saiu do 6º ano, com toda essa base, sabe? Com todo esse conteúdo da sua cultura, da sua história, da sua ancestralidade, e ele vai para o Fundamental 2, onde já está jovem, né? Já está adolescente, e vai para o ensino médio. Nesse ensino médio, eu coloquei aqui que a gente pode começar a falar de como houve a colonização do saber, de como foi usurpado todas as nossas coisas, sabe? E situar a história, vixe, é muriçoca, viu? A história da África dentro da história do mundo. Que é isso que John Henry Clarke fala. O problema é que tiraram a história da África da história mundial e colonizaram a informação. Como se... Eles não colonizaram só as pessoas. Eles colonizaram a informação. Ficou como se tudo fosse criado por eles. Não existisse África. Era tudo primitivo. Sabe? Tudo selvagem. Vivia em cima da árvore andando igual macaco. É assim que eles querem que mostre. Então eles passam a informação de que tudo foi feito, tudo que é tecnológico, científico, filosófico, foi feito por eles. Entendeu? Então a gente tem que ensinar tudo a criança sobre África, nessa base de educação infantil, de ensino fundamental, para que eles criem essa base sólida de orgulho, de saber quem é, de onde veio, que África é seu país, que nós viemos de lá, que a gente tem que amar o povo africano, que a gente tem que se unir com o povo africano, que a gente, sabe? Isso é ousado, viu, gaiato? E depois
que a gente passa por todo esse processo de fechar algo sólido na subjetividade de nossas crianças, é que a gente parte para fazer com que esse quase adulto entenda que o porquê que nada disso foi entregue aos seus pais, por que não sabia disso antes, por que a gente veio parar nessa, como o povo fala aí das como é o nome, gente, que eu até já esqueci, as mulheristas, né, que falam que chama de maafa, tudo roubado e mudado o nome. A gente sabe. Mas você vai falar isso para uma criança de educação infantil? Foi tudo roubado e mudado o nome? Não. Você vai falar aquilo que é importante. Nosso povo fez isso, nosso povo entende dessa forma, nosso povo vive dessa forma, a nossa forma de viver, de falar, de comer, de se relacionar é essa. Quando você fecha isso com as crianças, né? A maafa, exatamente. Você, depois que ele tá com essa base toda bonitinha, com a subjetividade bem preta, aí é que você vai colocar o branco no lugar dele. Sabe? Mas primeiro é preciso que essa criança ame o seu povo. Que a criança entenda-se como preta e adore isso. Sabe? É isso. A gente não pode, de jeito nenhum, acreditar que é importante falar sobre escravidão e racismo na educação infantil, no ensino fundamental. Não tem pra quê, gente. Na verdade, nem precisa passar muito tempo falando dessa gente. Não! Mas eu tô falando porque você vai, quando você vai falar de história, você vai situar a África na história do mundo. Entendeu? Então, aí eles vão saber, mas eles já podem entender. E já vão entender, claro. Entender? A não ser que haja algum questionamento em sala de aula, alguma criança, porque sempre tem. Anta Diop fala sobre os dois polos. Aí você pode explicar. Eu tô falando de projeto didático, projeto político-pedagógico de uma escola. Para que isso gerar em torno de escravidão e de racismo? Quando a gente gira em torno de escravidão e de racismo, a gente fortalece quem nos violenta. É igual ficar o tempo todo na internet mostrando que a polícia matou um, que a polícia agrediu outro, que uma pessoa foi para tal loja e foi agredido, que tem, agora tem, em vez de preto velho, tem branco novo, sabe? Ai, Manu, você viu que uma professora foi expulsa, sei lá o quê, porque indicou Conceição Evaristo? Não vi. Na verdade, eu vi. Porque sempre as pessoas mandam essas coisas pra mim. Mas por que eu não comentei? Primeiro, por que eu quero sair da escola pública? Porque lá, gente, seja na pública ou na particular, as pessoas acham que porque é público, é nosso. Não é. Porque o Estado é o institucionalizador do racismo. Entendeu? Mas isso eu acho que é estratégia também para arrasar com a nossa identidade. É claro. Sabe? E aí, se eu sei que o Estado é racista, eu sei que eu, uma professora preta, não posso pegar esse currículo da Quilombulonga e colocar numa sala de aula de uma escola pública. Porque a escola pública vai dizer que o Estado é laico. A escola pública vai dizer que a gente tem que respeitar os outros sujeitos da sala de aula. O sujeito preto não é respeitado. O sujeito candomblessista não é respeitado. Mas os sujeitos têm que ser respeitados no momento em que você fizer com que a sua aula seja totalmente preta. Porque você não vai estar sendo democrática. Uma democracia que você, para onde você olha, é branco. Isso tá intrínseco. A gente não pode mudar. Aí ele diz assim, mas não é assim, mas é assim. Tá aí, tudo é branco. Entendeu? Então a gente precisa dar uma educação para o nosso povo, uma educação que seja para o poder preto.
Então eu não vou conseguir fazer isso numa sala de aula de escola pública. Então se eu já entendi isso e eu me proponho a estar dentro de uma sala de aula de escola pública, eu vou esperar o quê? Que eles batam palma quando eu indicar um shake and job dentro da sala de aula? Que eles batam palmas quando eu for falar de nacionalismo preto? Não vai acontecer, gente. É vocês quererem forçar regra na casa dos outros. Se na casa dos outros tem a regra que tem que dormir 8 horas e você não tem que dormir meia-noite, você não está em sua casa. Então, quando a gente tenta impor isso na escola pública, na escola particular, a gente quer ser violentado. Porque a casa é deles. Os dois polos, basicamente, dividem a cultura e espiritualidade negra e branca devido ao meio ambiente. África quente, fértil, Europa fria e estéril. Ah, pois. Ai, é a muriçoca, viu? Misericórdia, nunca vi um lugar. Essa sua metáfora da casa é excelente. Obrigada, Pablo. Então é sobre isso. A gente não pode querer que ele... Aí eu vou ficar fazendo o quê na internet? Batendo boca, brigando porque expulsaram a professora? É errado? É violência? É. Mas quando você tá na casa de alguém que não gosta de você e você é violentado, é porque você tá na casa de alguém que não gosta de você. Entendeu? Hoje eu tô aqui dando aula de laços um curso de laços pra uma das meninas. Foram 4 meninas, uma é ex-aluna minha. E ela me contando que a professora disse assim, vocês têm que aprender sozinhos, porque eu já me formei, já aprendi, não preciso de mais nada. Aí sentou na cadeira e fica lá no celular e tirando cochilo. E essa professora é tida na escola como uma das melhores professoras da escola. Sabe? Como uma das melhores professoras da escola. Por quê? Porque essas pessoas não enxergam nossas crianças como sujeito de direito. Não enxergam as nossas crianças como inteligentes, como importantes. Eu já vi uma delas dizer assim, meu filho está formado. Porque o filho dela é branco. E as crianças da escola pública, a maioria é preta. Então, não se importam com essas crianças. Se a casa é isso. É toda decorada de acordo com o dono. Só entra e sobe de andar quem o dono deixa. Exatamente. Então, eu adoeci muito. Eu vi muita cena de racismo. Sabe? Tem muito professor que sofre racismo com a direção escolar. No meu caso... eu nunca sofri racismo com direção escolar, não. Porque eu não sou brincadeira. Ia ter problema puro. Mas eu vejo várias situações de racismo. Várias. Entendeu? Então a gente precisa ter o nosso espaço. Eu adoeci muito. E quero sair. E meu psiquiatra disse que eu tenho que sair. Você tem que sair. Você tem que seguir outro caminho. Porque você não vai suportar. Só que eu... preciso de autonomia financeira para fazer isso, né? E não é fácil ter autonomia financeira quando você organizou sua vida em torno do seu salário. Mas eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Então é sobre isso, gente. A gente precisa tirar o foco. Por que não é para ter escravidão no currículo? Porque escravidão não é a nossa história. Escravidão é uma interrupção na nossa história. Porque nossa história... não está atrelada ao branco. Porque eu não preciso do branco para definir quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Certo? Então foquem nisso. O currículo de uma escola preta, a sua educação até para os seus filhos, ela tem que estar voltada para que essa criança, esse menino, essa menina tenha orgulho de ser quem é, de vir de onde veio e queira voltar para lá. E queira voltar para o convívio do seu povo e seja a comunidade. Você sabe aquela coisa de quando
o vizinho não quer ver o sucesso do outro, não quer que o outro prospere, não compra nada dentro da comunidade para poder não dar poder ao seu vizinho. Eu já passei por situações de racismo dentro de um colégio interno evangélico. Eles estavam roubando o dinheiro do povo e adivinha quem foi acusado de roubar? Rapaz! Ai, que história, viu? Eu fico retada com essas coisas. Aí o que acontece? Misericórdia do Sedom. É babado, confusão e gritaria. Então, é isso. Se a gente quer que esse povo que está fragmentado, volte a se tornar comunidade, volte a viver e olhar para o outro não como inimigo, porque foi isso que eles fizeram com a gente. Nos dividiram e nos fizeram andar, viver como se fôssemos inimigos. Tudo isso é porque nós não sabemos que somos irmãos, nós não sabemos que viemos do mesmo lugar, que somos parte da mesma base ancestral, que temos a mesma história, nós não temos orgulho disso. Então é isso que a gente tem que voltar a fazer. No dia que a gente conseguir que a comunidade, que as crianças entendam a sua história, entendam quem são, tenham orgulho de ser quem são, aí tudo muda. É disso que eles têm medo. Eles não têm medo de quando a senzala aprende a ler. Eles não têm medo quando a senzala chega na Globo. Eles não têm medo quando o povo preto chega nos espaços de poder, viaja, vira diretora da Netflix. Nada disso. Eles têm medo de um povo que olha pra eles assim, ó, com nojo e volta pro seu e abraça e se junta e se organiza, se fortalece. É disso que eles têm medo. E é isso que a gente tem que pregar. É isso que a gente tem que fortalecer dentro dos nossos espaços educativos. Aqui na internet, que é um espaço educativo, inclusive tem um texto muito bom no portal Identidade África sobre feminismo. Vão lá. Quem não curtiu a Identidade África ainda, vai lá e curte, certo? É isso que a gente precisa. Curtir, seguir as páginas que vão nos dar algum tipo de poder, né? Dentro daquilo que a gente se propõe, que é o nacionalismo negro, na página de Zaus Kush, no portal Identidade África, no Oscar Devereux, no Swazilian, que acabou de entrar aqui na live, que ensina a Swahili, muito bom, muito prático, entendeu? Então, vocês, menina, fico doido com a muriçoca, precisa pensar nisso. Nesse momento que a gente tiver toda essa organização educativa para que o nosso povo tenha orgulho de si, tudo isso acaba. Sabe? E é disso que eles têm medo. E a gente tem que fazer com que eles tenham mesmo. Sabe? É sobre isso. A nossa live acabou. Passou 5 minutos, mas nós estamos bem. Né? Quem entrou agora e que não viu a live, vai ficar salva aqui na Quilombulonga. Vai ficar no Facebook da Quilombulonga e no Facebook da Papo de Preto. E vai também estar no YouTube da Papo de Preto. Eu só não posso botar no Instagram da Papo de Preto porque o YouTube não aceita. Chegaram no fim, geralmente é 8 horas. Nem era pra estar esse tempo todo, mas eu comecei hoje 8h30. Chore não, vai ficar salva. E a live de hoje é muito importante, viu? Beijos. Até amanhã. Tem live amanhã na Papo de Preto, hein, no Instagram. Beijo, beijo, beijo. Poder para o povo preto, hein?